Mas como eu dizia na semana passada, nós mulheres precisamos o tempo todo parar e olhar para nós mesmos e revisitar as nossas escolhas, a nossa vida, para ver se de fato ela está trilhando aquele caminho no qual a gente espera. Ou às vezes a gente está deixando seguir por alguma realidade que seja automática e nós não estamos refletindo de fato se aquilo é bom para mim, se aquilo vale a pena. Então é essa a proposta, nós estarmos aqui nesses dias de reflexão para a gente poder olhar um pouquinho para nós. E o tema de hoje, nesse capítulo 1, é como anda a sua vida? É uma pergunta. E aí, quando você ouviu esse tema, se você ouviu ou não a partir de agora, quando eu digo como anda a sua vida, como que isso soa aos seus ouvidos? E eu me lembro da arte que eu postei. Como anda a sua vida é uma cortinazinha abrindo bem pouquinho assim, somente os olhos aparecendo. É como que se eu precisasse ter um cuidado para ver como estava a minha vida. E por que esse cuidado? Às vezes a gente tem medo de até mesmo parar para de fato olhar a nossa vida, né? A gente tem medo de olhar e ver o quanto tem sido difícil, o quanto tem sido dolorido, o quanto eu preciso ainda me sujeitar a situações de sofrimento por talvez acreditar que eu não tenho saída. Então, por isso, essa cortina abre bem pouquinho, justamente com esse medo. Mas o que a proposta aqui é nós começarmos a destravar esse medo de olhar para nós mesmos e a gente buscar ter o quê? Uma vida mais leve. Uma vida principalmente em Deus, porque Deus é a luz que nos guia, né, nas trevas. E é Deus, muitas das vezes, que vai nos encorajarmos a sermos pessoas diferentes. É Deus que vai tocar o nosso coração, é Deus que vai curar o nosso coração também, para que a gente consiga dar passos novos, passos que de fato vão de encontro com aquilo que está no meu coração, aquilo que me deixa feliz e principalmente aquilo que é vontade de Deus. Então, logo nesse início desse livro, a autora ela já vem falar sobre ela mesma. O livro diz muito sobre ela, sobre alguns pacientes, né, nas quais ela atendia. Ela traz muita reflexão sobre isso, alguns casos que ela atendia. E ela já começa a dizer, nesse como anda a sua vida, ela diz que sentia na pele o que era o sofrimento emocional. Ela, ela passou por situações difíceis por um longo tempo e ela chegou a momentos dela se ver numa realidade de não ter vontade mais de viver. Ela queria morrer. Para ela a vida já não tinha mais sentido. Ela não via solução, ela não via saída em nada. E pior ainda, ela sentia que, diante de todos os problemas que ela sentia, tanto amigos, familiares, não a compreendia. Então, imagina você vivendo uma angústia, uma dor, um sofrimento, se sentindo lá no fundo, né, do poço. E quando você olha para os lados, você não vê ninguém. E aí é assim que ela sentia. Não tinha ninguém para dar esse apoio. Ela não sentia compreensão dos amigos, familiares. E ali ela precisava decidir trilhar um caminho na vida dela. Mas aí ela traz essa reflexão para nós também. Como é difícil viver uma vida sem sentido. Quantas vezes as pessoas ao longo da vida, os problemas vêm vindo, as situações difíceis vêm vindo, as pessoas vão perdendo o quê? O sentido de viver. Por que eu vivo? Para que eu vou viver? Às vezes as pessoas começam a se enxergar, às vezes até mesmo como um peso. Eu sou um peso na minha família, eu sou um peso na sociedade. Por que que aí vai para Deus, né? Por que que Deus me colocou nesse mundo para eu sofrer tanto dessa forma? E aí a gente vai perdendo o sentido, né? E outra situação que ela disse, muitas das vezes nós não podemos ser nós mesmos.
Às vezes por medo, às vezes por insegurança, às vezes por uma ansiedade ou por uma depressão. Às vezes nós vamos perdendo mesmo a nossa identidade. Às vezes nós precisamos nos deixar ser guiados pelo outro, aquilo que o outro diz que eu tenho que fazer. Um exemplo: ah, eu não quero trabalhar. Ah, você vai, eu não quero, perdão, eu não quero trabalhar em determinado lugar. Não, você tem que ir trabalhar em determinado lugar. Eu, eu tenho que seguir uma vida que é imposta por alguém. Mas por que que eu não quero? Será que de fato faz sentido esse meu não querer? Não, mas eu vou me deixando ser guiado por outros, né? Às vezes um cego sendo guiado por outro cego, né? E outra questão também que ela coloca, como é difícil sentir que os seus problemas dependem dos outros. Quantas situações da nossa vida, isso você pode refletir, que o problema que hoje eu tenho não depende de mim. O problema que eu tenho depende do outro. E como é difícil isso. Outra situação, falta de dinheiro, comunicação ou compreensão nos relacionamentos, tristeza ao receber determinado tipo de diagnóstico, algum seja uma doença de câncer ou qualquer outro tipo de doença, qualquer um outro diagnóstico que você sabe que é difícil, que vai exigir muito, talvez você sente até sem forças. Às vezes nos sentimos como o mundo é injusto conosco, né? E nada dá certo na nossa vida. Quantas vezes, às vezes, a gente pronuncia essas palavras? Nada dá certo na minha vida. Tudo que eu tento fazer dá errado. Não é assim? E aí ela diz: uma vida assim cria um emaranhado de sentimentos e emoções, e parece que gastamos toda a nossa energia fazendo, fazendo algo sem que nós tenhamos o resultado pretendido. E aí ela diz: é nesse momento que nós nos perdemos. Então, olha, diante de tudo isso que eu disse, de tudo isso que é uma realidade no qual vai perpassando pela nossa vida, cada um de nós aqui passou por alguma situação dessa que eu disse aqui. E aí o cuidado que nós precisamos ter, porque é nesse momento que nós nos perdemos. E aí ela vai dizendo, quando a gente se perde, os nossos dias são tão intensos e passam tão rápidos que a gente sente como se, ao acordarmos, nós já nos sentimos cansados. E é um cansaço diferente, né? Não é um cansaço igual você vai lá, malha, tá cansado ali daquele esforço físico, ou corre, ou dá uma faxinada na casa, ou qualquer coisa assim, e te dá aquele cansaço, nossa, agora eu preciso dormir. Não é esse cansaço, é um cansaço diferente, é um cansaço de coisas mal resolvidas, é um cansaço de coisas que parece que mexe no nosso interior, que vai para a cabeça e nos incomoda, nos inquieta, né? E ela diz ainda: saímos às vezes para o trabalho sem ao menos olhar para trás, geralmente apressados, sem dar um bom dia para a família. Os afazeres se tornam mais importantes, por isso vamos fazendo escolhas automáticas na tentativa de ganhar tempo. Aí, olha só, eu dizia que nós íamos nos perdendo. E nesse perder de vista quem nós somos, nós começamos a agir de uma forma tão automática, é como se nós não vivêssemos o tempo de qualidade, né? A gente está com as pessoas não estando. Lendo esse livro aqui, eu me lembrava muito quando eu trabalhava na usina e eu tinha que sair 6, chegava às 6.
E era aquela correria. Eu mal tinha tempo de dar um beijo ali nos meninos e corria, ia para o trabalho e chegava correndo, e era tarefa de menino, era uma coisa, era outra. Eu me perdia, gente, de fato, era nesse automático. Eu consigo lembrar da minha rotina porque não mudava, era aquela coisa louca. E aí ela diz: pronto, coloca desse jeito no livro, pronto, nos perdemos de quem somos. Nos perdemos do que queremos de verdade. Nos tornamos máquinas de trabalhar para pagar conta. Afinal, ela diz: eu e todo mundo queremos dar um futuro melhor para a família. E assim nós não poderíamos ser diferentes. Você e eu, e a maioria das pessoas que conheço, reagem assim. E ela diz: então não se culpe. Porque esse livro vai mostrar alguns passos no quais nós vamos poder refletir sobre como está a nossa vida e como dar caminhos para que a gente possa começar a dar passos. O que não podemos é estagnar. Eu sou assim, vivi assim, vou continuar assim. E agindo assim, nós vamos viver muito pouco. Ou pior, nós vamos viver, mesmo que pouco ou que muito, nós vamos viver maus. E Deus nos quer bem. Deus quer que nós sejamos íntegros, felizes, realizados, não é assim que Deus quer? Deus deseja que nós contemplemos o céu ainda aqui na terra. Então, por que eu querer assumir uma realidade que me causa sofrimento? Por que não dar passos para que eu possa ser melhor? Então, é isso que nós precisamos começar a mudar. Eu dizia semana passada, esse livro, ele permite com que, primeiro, nós tenhamos uma mudança de mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar, aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero. E aí ela diz, né, de uma das pessoas que ela atendia, que era uma pessoa que sempre reclamava que ela não tinha mais força para viver, não sentia mais prazer nas coisas, não queria nem mesmo levantar da cama. E ali ela começou a comer muito. E ela tinha necessidade muito grande por doces. E ela chegou a engordar 12 quilos em 3 meses. E aí, ela falando, né, que com esse engordar, a aparência da pessoa ia mudando, mesmo ela se tornava envelhecida, mesmo tendo somente 28 anos. E aí ela coloca uma pergunta no final: o que havia acontecido com ela? E ela reforça: certamente o que está acontecendo com você. Enquanto buscamos o quê? O prazer, ou a necessidade de lidar com o desprazer, vamos também pagando o preço de viver tentando encaixar em padrões sociais, na tentativa de nos sentir aceitos, amados e acolhidos. Olha só, a necessidade de viver, né? De lidar com o desprazer da nossa vida ou buscar o prazer, nós vamos tentando encaixar nesses padrões sociais. A gente sabe que hoje a mídia é uma coisa que nos impõe, nos mostra um padrão social que a gente fica em busca dele, né? De um corpo perfeito, de uma vida perfeita, de uma família perfeita. E a gente vai vivendo nessa busca só desse prazer. E que ela diz aqui que tem um estudo que discorre sobre o prazer e o desprazer e mostra que lutar para se ter prazer é lutar pela vida, é lutar pela autoconservação e evitar o desprazer é um mecanismo de defesa. Então, na tentativa de nos defendermos, buscamos evitar o desprazer. Só que aí entra um problema, que quando a gente identifica o desprazer em nós, a gente não sabe lidar com esse desprazer. Por quê? Porque a gente está tentando o tempo todo lutar com o desprazer. Eu não quero o desprazer na minha vida, eu não quero que as pessoas me corrijam, eu não quero me sentir mal, eu não quero N coisas, né? Eu não quero ficar com esse corpo, eu não quero estar nessa família, eu não quero estar com esse marido.
E aí a gente vai vivendo essa luta, só que a realidade ela bate a nossa porta e a gente não sabe lidar com esse desprazer. E aí o que, que vai acontecendo com a gente? A gente começa a entrar numa vida vazia. A gente começa a fazer escolhas novamente automáticas, passando apenas o quê? A sobreviver e não mais vivermos como gostaríamos. Olha como é sério, né? Essa busca do prazer ou querer lutar contra o desprazer. Aí eu fico pensando na cruz, né? Isso é fala minha. Olhar para a cruz. Jesus Cristo, o que ele menos evitou foi o quê? Isso aqui, né? Ele não quis prazer. Ele foi ao encontro. E a gente faz o caminho inverso, né? A gente está só lutando contra isso. Só que é como se aquela realidade, quando vem, eu não consigo lidar com ela, porque ela não tinha que vir. Ela não podia bater na minha porta, porque eu luto o tempo todo para isso. É a mesma coisa quando a pessoa faz assim: eu caminho, eu malho, eu alimento direito e veio uma doença. Eu não aceito isso em mim. Eu não concordo porque eu fiz tudo certinho. A dificuldade. Aí a gente vai tendo o quê? A gente vai encontrando um vazio em nós e a gente vai sobrevivendo. A gente vai sofrendo toda aquela questão. E aí ela coloca uma pergunta para nós. Eu queria que vocês refletissem. Vocês já se perguntaram por que vocês fazem o que faz? Já se perguntou? Por que eu faço o que eu faço? Por que que eu, Pauline, estou aqui falando para vocês sobre esse tema? Como anda a sua vida? Ou melhor, por que eu, Pauline, estou aqui hoje rezando com vocês e trabalhando esse livro? Você vive ou sobrevive? Outra pergunta. Por que gosta do que gosta? Você já perguntou? Você já se perguntou? Por que você gosta do que você gosta? Outra pergunta. Por que você mora onde você mora? Esses questionamentos nos levam a muitos lugares, né? Outra pergunta. Por que que você trabalha onde você trabalha? Por quê? O que que te faz trabalhar ali? Por que que você escolhe como escolhe? Até as nossas escolhas a gente precisa perguntar o porquê que eu escolho essa escolha? Por que que eu escolho determinada situação? Por que que eu trabalho em determinado lugar? Por que que eu moro aqui onde eu moro? Olha, é interessante a gente poder observar isso. Por que que eu faço o que eu faço? E aí ela coloca: existe algo muito simples que ao lutar para sobreviver, deixamos de perceber as nossas escolhas, nossas crenças e nossa mentalidade. E tudo isso sofre influência de quê? Das pessoas com quem convivemos. Gente, olha só, é sério. Quando nós lutamos para sobreviver, eu não aceito o que está em mim, ou eu vivo sem saber o porquê eu vivo, eu só sobrevivo. Eu estou num lugar que está me matando, que está me sofrendo, mas por que que eu tenho que estar ali? Eu estou sobrevivendo. E quando eu sobrevivo, eu escolho estar ali. E por que que eu escolho estar ali? Porque eu aprendi a agir dessa forma. E ela fala, né? Desde quando nós nascemos, nós somos instruídos. Filho, não põe a mão aí. Filho, não faz isso. Filho, não faz aquilo.
Falar palavrão é feio, não é assim? A gente não vai aprendendo, alguém vai nos ensinando, não é? Então você é a junção de tudo aquilo que acredita ser. Então nós somos aquilo que o outro nos ensinou a ser. E por que que nós temos que ser assim? Por que que nós não podemos mudar? Ou por que que você não muda? E ela diz: da mesma maneira que aprendeu o que sabe, você é capaz de aprender aquilo que ainda não sabe. E por vez, ensinar aquilo que já assimilou. É nesse processo de aprender o novo, de buscar a tomar as rédeas da própria vida, de firmar objetivos e seguir até alcançá-los, você não precisa pagar o que te ensinaram. E hoje já não faz mais tanto sentido. Então, o que quer dizer aqui? Que aquilo que me ensinaram a ser quem eu sou, eu não preciso apagar, mas eu preciso tomar as rédeas da minha própria vida. É justamente nesses questionamentos. Por que eu trabalho onde trabalho? Gente, às vezes o trabalho nos causa tristeza, angústia, nos suga as nossas forças. Mas a gente continua ali. Por que que a gente continua ali? Ah, porque o sonho da minha mãe é que eu fosse professora. O sonho da minha mãe era que eu fosse arquiteta. O sonho da minha mãe era que eu tivesse isso, aquilo, aquilo outro. É o sonho de quem? É o sonho do outro. E a minha vida, onde entra? E a minha oportunidade de escolha? A gente tem que olhar para nós e fazer escolhas para nós. Quando eu fiz o curso de administração na época, era uma realidade no qual muitos disseram para eu não fazer, porque o auge na época era a mineração, né? E aí, no curso de administração, ia ser muito difícil eu entrar numa mineração. E eu falei, é possível, né? Desde que eu escolha uma área que eu goste, dê certo, né? A gente falava da sorte, né? Mas enfim, Deus com a sua mão abençoou. Mas eu era esse desejo meu, era um desejo de autorrealizar-se em cima de uma realização que era de quem? Do meu pai. O meu pai sempre falava, queria que os meus irmãos trabalhassem numa mineração, porque meu pai começou a trabalhar numa mineração, mas por situações financeiras ele não podia continuar trabalhando. E ele precisou sair, ele precisou pegar trecho, precisou ganhar dinheiro de alguma forma. Olha só. E aí ele projetava aquela realidade que ele não conseguiu viver nos filhos. Queria que os meus irmãos fizessem mecânica, queria que os meus irmãos entrassem na empresa. E eu consegui realizar o desejo do meu pai, era como se eu cumprisse a minha missão, né? Como se eu me realizasse e acreditava que isso era a melhor opção para mim. E foi bom, foi legal. Mas lá eu fui percebendo que não era a minha cara. Não era só ali que eu queria parar. O que eu fazia não era completo. Eu comecei a ter olhares para outras coisas. Aí eu comecei a me encontrar. Diante daquilo que eu fazia, eu identifiquei, poxa, isso aqui eu gosto, mas ainda não me realizo. E aí eu precisei quebrar em mim aquilo que me foi construído ao longo dos anos, que é crenças, né? Quando a Pauline conquista tudo que ela queria conquistar, e quando a Pauline decide largar tudo que ela quer, que ela conquistou, eu precisei quebrar o quê? Crenças em mim. Porque tinha crenças, minha mãe, mulher tem que trabalhar, mulher não pode depender do marido, né? E a Pauline decide depender do marido, isso é quebra de crença. Eu precisei quebrar isso em mim. Mas se eu não quebrasse isso em mim, e olha, com a ajuda de Deus, isso é a base,
A Pauline não ia conseguir descrever, se formar numa identidade própria que é minha. O que que de fato eu gosto? E ali eu me decido a realizar um novo curso, ali eu me decido a trabalhar em outra área. Assim eu vou me encontrando. E aí agora é a identidade minha. Quebrei aquilo que os meus pais quiseram? Não, foi bom, serviu, me forjou em muita coisa, mas eu não era realizada. Não me sentia plena, não me sentia feliz. E quando a gente se encontra, a gente se sente realizado. Aí a gente já não começa mais a se sentir a necessidade de ser aceito, de ser amado, acolhido por outro. Nós conseguimos proporcionar o bem-estar a nós mesmos quando a gente faz algo que a gente gosta. Gente, isso é fato. Eu vou me sentir bem quando eu conseguir, de fato, ser completa naquilo que eu acredito, naquilo que me faz bem. E aí, eu vou mandar lá no grupo para que vocês possam pensar, né, durante aí amanhã, porque na quarta eu volto a falar sobre o tema, mas são algumas perguntas. Essa atividade ela coloca para expandir a nossa consciência. Às vezes a nossa consciência, que é a nossa mente, ela é um pouco limitada. Limitada naquilo que a gente faz, naquilo que as pessoas disseram que a gente precisa fazer, nessas crenças. E a gente precisa expandir muitas das vezes para que a gente consiga encontrar novos caminhos. Ou até mesmo identificar que aquilo que eu faço de fato é aquilo que eu gosto, mas eu tinha dúvida, né? E aí algumas perguntas que ela coloca é assim: o que faz ou faria você feliz? Ou o que lhe dá prazer? A outra pergunta: por que isso faz ou faria você feliz? Se você não tivesse conseguido conquistar isso que faz, como seria a sua vida? Por que você precisa disso para viver? Se você conquistar isso, como se sentirá? Então, isso é individual. Então, cada um vai poder refletir, se vocês quiserem aprofundar mais. Eu aconselho, que é sempre bom. E uma outra atividade que ela coloca é a roda da vida, que é, isso daqui tem até online, no próprio Google, eu vou mandar lá, quem quiser fazer. Você vai colocar em todas as áreas da sua vida. Aí tem, por exemplo, a área de relacionamento, área pessoal, profissional e qualidade de vida. Na área do meu relacionamento, quanto a familiar ou a vida social, por exemplo, você vai colocar uma nota de 0 a 10. 0 é o quanto eu estou conectado ou desconectado com aquela determinada realidade, tá? Então a gente precisa ser fiel, avaliar bem, pensar e dar a nota de 0 a 10. 10 eu estou totalmente conectado com aquela realidade, eu estou totalmente satisfeito. E essa roda da vida, não sei se dá para vocês verem, de fato é uma roda, né? Porque o que ela diz aqui? A nossa vida ela não é linear. E a gente precisa, com essa roda da vida, a gente consegue ter clareza da nossa vida. Quando você fizer, você vai ver algumas áreas, por exemplo, a qualidade de vida, a minha parte de saúde, de lazer, espiritualidade está baixa. Mas a minha parte de relacionamentos está lá, quase no 10. A minha vida profissional está mediana. E o que ela quer dizer com isso? Que a gente age naquilo que está mais baixo, porque a gente só vai ser completos se nós estivermos equilibrados. Se a minha vida espiritual estiver equilibrada, se o meu relacionamento estiver equilibrado. E aí, às vezes, o que acontece? Às vezes a gente foca, por exemplo, em relacionamento, mas o que está mais capengando, né? Palavra mais assim, chula aqui,
Mas o que está mais crítico é a minha vida espiritual. E eu tô lá tentando resolver os meus relacionamentos. Então eu tô gastando energia com uma coisa que de fato a outra me ajuda a equilibrar a outra área da minha vida. Deu para vocês entenderem? Então eu vou mandar e qualquer dúvida que vocês tiverem também pode me mandar me perguntando, tá? O grupo tá fechado para que não fique muitas mensagens que sejam fora do contexto, né? Para que a gente mantenha uma linha para a gente não se perder. Mas aí tá lá como administrador, vocês conseguem mandar mensagem para os administradores. Aí podem mandar mensagem para mim que eu esclareço vocês, tá bom? E no mais é isso. Vamos pedir o Espírito Santo para vir nos ajudar a sermos melhores. Que diante dessa reflexão nessa noite, que nós possamos olhar para nós, termos coragem de enfrentar, olhar para a nossa vida, a realidade da nossa vida e pensar de fato o que eu preciso mudar na minha vida, o que não está satisfeito na minha vida, como anda a minha vida. E claro que durante aquilo que eu fui falando, algumas coisas você já foi lembrando, você já foi refletindo como está a sua vida, que você possa pedir naquilo que você tem na sua consciência clareza, que você possa pedir mesmo ao Senhor que venha te ajudar nessa noite, a te fortalecer, a te sustentar, te preencher com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos vivifica, é o Espírito Santo que nos renova, é o Espírito Santo que vai nos fortalecendo. É o Espírito Santo que não vai deixar nós pararmos no meio do caminho, desistirmos de nós mesmos, não. O Espírito Santo quer que nós lutemos por nós. Quantas pessoas estão em situação de sofrimento e não estão encontrando saída? Peça o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem me dando discernimento pela situação que eu estou vivendo. Situação difícil na minha família, de escolhas. Eu estou vivendo em sofrimento, Senhor. Vem me ajudar. Eu não sei como agir. Eu quero agir de determinada forma, mas o outro não me deixa. Peça o Espírito Santo de Deus para vir guiando, iluminando. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus é a luz que nos ilumina nas trevas. Por isso vem, Espírito Santo, sobre todos nós. Vem iluminando a nossa mente. Venha tocando os nossos corações, curando os nossos corações de todo sofrimento, de toda tristeza, de toda falta de sentido, Senhor. Todas as pessoas que estão sem sentidos na vida, que venha resgatando, Senhor Jesus. Que mesmo que faltar-lhe tudo, Senhor Jesus, que o sentido seja a Ti, Senhor. Não nos deixe desanimar, Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.